Bom dia, 7h59, pontual. Eu estava aqui esperando para a gente começar a nossa leitura de hoje. Eu estou em Vinhedo, eu vim para um workshop do João Garriga. Bom dia, Vânia. Bom dia, Simone. Ei, muito bem, queridas. Bom dia, meu amor. Então, eu não estou na minha casa, eu estou em Vinhedo. Eu vim para um workshop do João Garriga sobre constelações. Ele vai falar sobre... Ele está falando já desde ontem, eu estou aqui. Ele está falando sobre a saúde nas relações. Muito interessante, muito legal. E muito a ver com o verso do Salomão de hoje. Muito interessante, porque ele comentou ontem que a vida é um fecho de luz entre duas escuridões. E aí eu chego aqui no Salomão, li o verso de hoje e falei, nossa, que interessante, sincronia pura. Então, hoje é o 120º dia de leitura. O meu amor tá me falando que eu esqueci minha xícara amarela para tomar café. Eu estou no quarto do hotel aqui, para tomar café tem que descer no restaurante. Não tem. Só em casa que tem a xícara amarela. Bom dia, Adri. Bom dia, gente. Então, 120º dia, 120 dias. Estamos no último verso do capítulo 6. Já passamos da metade. Segunda-feira nós vamos... eu vou dar um resumo, como eu dou todo final de capítulo, eu dou um resumo. Na terça eu vou dar uma abertura do capítulo 7 e na quarta começamos o capítulo 7, que é o mais denso do livro, tem 30 versos. É comprido, denso, forte, mas eu só olhei, não li ainda. Então vamos lá. O que diz o Salomão hoje? Ele diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida vã, os quais ele gasta como sombra. Acabou com a gente, né? Porque quem poderá dizer-lhe o que será depois dele debaixo do sol? Ontem o Garriga falou uma coisa muito interessante, que ele, se ele pudesse fazer um desejo, ele estava falando que ele não... O que acontece com as constelações é que ele não sabe o que acontece. Acontece. O que acontece, como acontece, ainda não se sabe. Que ele gostaria de, depois que ele morrer, acordar 100 anos depois, onde ele já tivesse descoberto tudo isso. Ele imagina um mundo daqui a 100 anos. Então, o Salomão está nos dizendo aqui, porque quem poderá dizer-lhe o que será depois dele debaixo do sol? Vou ler o verso de novo, porque é muito interessante. Pois quem sabe o que é bom para um homem durante os poucos dias da sua vida? Bom dia, Marli. Da sua vida vã, os quais ele gasta como sombra. Porque quem poderá dizer-lhe o que será depois dele debaixo do sol? Então, hoje a gente chegou num daqueles versos que o Salomão dá uma bela puxada de tapete na nossa ilusão de controle, né? O que ele está nos perguntando? Ele está perguntando, mas talvez ele nem queira dar uma resposta. Quem sabe o que é bom para um homem nessa vida tão curta e que passa como se fosse uma sombra? Quem sabe, né? O que realmente é bom, né? O que ele está chamando a atenção nesse verso, na minha opinião, é para a impermanência, né? O mistério do tempo e o nosso pequenininho papel dentro desse tempo, né? Mas não é uma frase pessimista. Eu entendi como um convite para humildade. Parar de querer entender tudo e simplesmente viver. Vou tomar um gole lá. A gente quer sempre entender tudo. Por quê? Às vezes eu tenho clientes assim, querem saber tudo. Por quê? A gente não sabe. Talvez aí que esteja a sabedoria, da gente respirar e dizer, eu não sei o que vem depois.
mas eu tô aqui agora. Então, eu não sei. Eu sei que eu tenho um curso, dali a pouco vai começar às 9 horas lá embaixo. Mas o que vai acontecer no curso? Eu não sei, eu tô aqui agora. Tô lendo aqui o Rei Salomão, entende? É ficar no aqui e agora. Numa constelação, a gente percebe que a maior dor das pessoas que trazem uma questão para trabalhar é elas trabalhando, lutando contra o movimento da vida, né? Hellinger diz assim, quem quer dominar o destino perde a força. Quem honra o destino encontra a paz. Tem uma coisa que o Hellinger chama de destino. É assim, tem coisas que são como são e não dá para lutar contra. Tem forças maiores que ele vê. Ontem ele falou de forças maiores que a gente. Então, às vezes, quando o cliente quer entender por quê, o campo não responde, né? Tem uma ânsia da gente querer entender tudo. E essa ânsia de querer entender tudo na nossa cabeça nos distancia do amor, nos distancia do coração, né? Porque tem mistérios que a gente não resolve, a gente só acolhe, né? Então, muitas vezes eu peço para a pessoa dizer assim, eu deixo com destino aquilo que é do destino e fico com a vida. Isso é para nós, né? Eu deixo com destino aquilo que é do destino e eu fico com a vida, com aqui e agora, né? Nem sempre a gente sabe o porquê. Porque até Hellinger diz assim que muitas vezes, se a gente soubesse o porquê, a gente não ia aguentar, a gente não ia suportar, né? Às vezes o silêncio, como Salomão ensinava ontem, vale mais do que muitas palavras, né? E a vida segue. Eu estou essa semana com Khalil Gibran no livro O Profeta, e lá também é muito interessante. Thalita, bom dia. Khalil Gibran fala do falar, ele fala do tempo, ele fala do pensar, ele tem, cada capítulo ele mergulha e nos dá direções. É um livro muito interessante para ser lido também. Quem sabe, depois de Salomão, a gente lê o Profeta. Então, no capítulo do tempo, ele fala o seguinte, dizeis, passamos o tempo. Não, o tempo é que vos atravessa. Uau! Que a gente diz, passou o tempo, eu não tenho tempo. Mas não é, é o tempo que está, nós é que estamos no tempo, não é o tempo que está na gente, né? É o tempo que nos atravessa. Ele está falando a mesma coisa que Salomão. Nós não temos tempo. Nós somos o tempo em movimento. Olha que bonito. Nós que somos o tempo em movimento. E a sombra que Salomão está nos falando é o reflexo da alma tentando entender o sol, a vida, né? O sol, a vida não são para serem explicados. O sol ilumina, e é isso. Por que que ele ilumina? Porque tem fótons, elétrons e não sei o quê. Porque o sol é verde. Não muda nada. Bom dia. Não muda nada. O que importa é que o sol nos ilumina, né? Jung também, tem uma frase do Jung que vocês vão gostar muito, psiquiatra, criador da psicologia analítica. Ele nos ensinou que a vida humana é um processo da gente se individualizar, né? É uma travessia para o conhecimento. O porquê é importante a gente perguntar o porquê, porque senão a gente não vai para o conhecimento. Nós estamos aqui, eu pelo menos estou aqui estudando, porque eu quero saber como é o envelhecimento, como é uma pessoa sábia, mostrando o caminho da vida que ele viveu, né? Mas também Jung fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase é conhecida. Quem olha para fora sonha, é uma ilusão. Quem olha para dentro de si, se conhece, ele acorda, desperta. E é desse olhar para dentro que
nasce a aceitação, da gente se aceitar do jeito que a gente é. O que Jung disse que o ego tem certeza, a gente tem certeza de tudo, né? E a alma, ela busca um sentido, para onde eu vou, né? E é um sentido, qual é o sentido, para onde a gente vai? A gente só sabe vivendo, né? Não tem explicação, a gente sabe vivendo. Saramago tem um livro maravilhoso, ele fala das intermitências da morte. Oi, Fernandinha, bom dia, querida. Então, nesse livro, ele imagina um país que, de repente, as pessoas param de morrer. Assim, parece bom, né? Parar de morrer. Mas aí tudo perde urgência, o amor perde urgência, a vida perde sabor, né? E de repente ele está mostrando que o fato da gente morrer é que dá sentido para a vida, né? A morte é que dá o sentido para a vida. Ele faz, é bem divertido, é engraçado o livro, né? Tanto o Saramago como o rei Salomão estão dizendo assim: a vida só é preciosa porque ela é breve. O retrato de Dorian Gray é um filme, estou me lembrando agora, é um livro, né? Que é um cara que faz um pacto com o diabo para não morrer. Ele vive 800 anos, 1000 anos, sei lá. Ele não morre. E é um horror. Então, o que o rei Salomão está nos falando, e Saramago também, que a vida é maravilhosa, ela é preciosa. Ei, minha netinha entrou aqui. Ei, Mayus, bem-vinda. A vida é preciosa porque ela é breve, porque ela é curta, né? Então, a sombra que fala o rei Salomão é a mesma que fala Saramago, né? Quando a gente nega o fim, a gente finge que não vai ter fim, a gente perde o encanto do meio. O encanto de a gente estar aqui de manhã, eu estou aqui em Vinhedo, o Paulo está em São Paulo, vocês estão em São Paulo, e a minha neta, Maia, que está em Israel, Tel Aviv, entrou na live. Isso não é precioso? Não é maravilhoso? Eu adoro a internet, né? Tem um filme maravilhoso também, que chama Vida Secreta de Walter Mitty. Eu já falei desse filme aqui. É um cara que trabalha numa revista importante dos Estados Unidos, a revista Time Life, e ele trabalha no subsolo, no porão, onde ele arquiva as fotos dessa revista, né? E de repente uma dessas fotos ele não consegue achar, e aí ele tem que sair ali do porão, ele tem que sair daquele buraco para procurar a foto, né? Então, é uma foto que ele perdeu. Então, nessa viagem, ele vai da Groenlândia até o Himalaia, ele vai procurando a foto, né? E perde, ao longo dessa viagem dele, o medo de viver, né? E aí ele descobre que o bom não está nas certezas que ele tinha quando ele trabalhava no porão, tudo arquivadinho, tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar, tudo certinho. E aí ele vai para o mundo, onde é tudo uma bagunça, onde tudo acontece enquanto a gente passa e a gente tem que passar no meio da bagunça, né? Que são as nossas experiências, e ele descobre a beleza de cada instante da nossa vida, né? É uma tradição moderna do que diz o Salomão, né? Ninguém sabe aquilo que realmente é bom embaixo do sol, né? Mas o único jeito da gente descobrir é vivendo, né? Estamos vivendo. Então, não tem caminho certo. O importante é caminhar, né? O caminho certo, a gente só descobre que o caminho era certo depois da gente ter caminhado. Não tem certezas antes, né? Hoje eu tô na água. E aí? Uma vez eu lembro de uma moça que...
Ai, meus pais não me amam. Será que meus pais me amam? Meus pais não me amam. Bom dia, quem entrou agora? Daia. Será que meus pais me amam? Eu lembro do Hellinger que dizia assim, o amor dos pais está antes das palavras, né? Então, o amor, o tempo, não se mede, não se explica, a gente sente, não tem explicação. Eu acho que o que Salomão está nos dizendo assim, é viver a vida sem querer traduzi-la, só viver. Né? Perguntas para a gente fazer. A minha neta escreveu, não tem caminho certo, o importante é caminhar. É isso aí. Tem para Maia, para quem está assistindo, tem uma cena que eu gosto muito a Alice no País das Maravilhas, que ela encontra com um gato. E o gato está em cima de um galho, assim, ela conversa com ele lá em cima. E ele pergunta, para onde você vai? Ela assim, eu preciso... Para onde você vai? Ela fala, não sei. Aí ele falou, bom, se você não sabe, qualquer caminho serve. Né? O importante é caminhar, né? Então, as nossas perguntas para hoje, para vocês. O que em mim ainda me prende no ego, naquilo que eu quero saber, quero entender tudo? De que forma o controle, que eu tento controlar a minha vida, tem me afastado de eu experienciar algo diferente na minha vida? É uma pergunta. O que vocês acham? Que parte de mim, eu tenho muito disso, né? Quero garantir o meu futuro. Então, eu junto o dinheirinho na caixinha para garantir o meu futuro. Mas será que eu estou deixando de viver por causa disso? Comecei a me perguntar isso. E você? Será que você também está querendo garantir o futuro e não está vivendo agora? Porque é uma ilusão, que futuro? Hoje eu acordei, que maravilha, acordei mais um dia. Mas será que eu vou acordar amanhã? Não sei. Então tem o dia de hoje, é tudo que eu tenho. É hoje, é agora, conversando com vocês. E aí, me conta. Oi, Iná, bom dia, querida. Bom dia. E aí, o que vocês me falam? Deixa eu dar uma... Perfeito. Importante é caminhar, é isso. Então, vamos para a nossa meditação final. Se vocês tiverem qualquer coisa para escrever, eu leio depois da meditação, tá bom? Fique à vontade. Então, vamos inspirar e soltar o ar. Inspira novamente. Não precisa forçar a respiração. Só percebe que você inspira e solta. Imagina você caminhando por uma estrada bem antiga. É uma estrada estreitinha, tem casas dos dois lados. Você caminha, você vê a sua sombra. Você caminha e tem lembranças, tem planos que você fez, tem medos. E lá longe você vê o sol nascendo. E claro, só tem sombra porque tem a luz do sol. Sente o calor suave do sol no seu rosto. Respira. Fala assim: eu acolho o que é breve e confio no mistério do tempo. Eu acolho o que é breve e confio no mistério do tempo. Eu sou um sopro da vida. Eu sou um sopro da vida. E isso basta. Deixa o silêncio te abraçar. Silêncio.
Um silêncio que contém todos os começos e todos os fins. Então, Salomão está encerrando o capítulo de hoje com humildade e com sabedoria. Ele fala que saber não é humano. O saber absoluto não é humano. Quer dizer, tem um saber, mas tem um saber absoluto, tem forças maiores. E que viver bem e confiar naquilo que é invisível, né? Entre aquilo que foi, que a gente já viveu, e aquilo que a gente vai viver, tem esse instante agora, que nós estamos aqui juntos. E nesse instante, tudo que é essencial já está acontecendo aqui, entre a gente. Minha netinha entrou, vocês estão aqui comigo, me acompanhando, pensamento de Salomão, acompanhando Salomão, né? Estamos aprendendo com ele, né? Então, a frase para a gente encerrar hoje é que a sabedoria não está no futuro. A sabedoria está em estar inteiro aqui, agora. Estamos inteiros. Então, eu desejo a vocês um fim de semana incrível. Desfrutem de cada instante. Eu vou ficar concentrada em desfrutar, em ser grata por mais um dia de vida. E a gente se vê na segunda-feira. Um beijo carinhoso. Cuidem-se bem. Até lá.